Então, hoje sem intervalo, nós vamos lá para os yogas do sonho e do sono. Nós estamos no capítulo, nós estamos no capítulo 36, a cognoscência. Vamos fazer uma prática antes de iniciar. Nós, com o adiantado da hora, eu acho que a gente não concluiu hoje, então nós ainda nos encontramos para os yogas do sonho e do sono na segunda-feira que vem, onde nós concluímos o estudo, né? Vamos ocupar um pouquinho do nosso tempo com uma prática, mantendo nossa coluna ereta. 9 respirações de purificação. Leve a consciência até a altura do coração. Visualize no seu coração um tigre, a esfera de luz azul. Visualize que essa esfera de luz azul se amplia e dissolve todo o seu corpo, permanecendo somente a presença. Ela dissolve tudo que está ao seu redor. Todos os espaços, todos os sons,
num instante se dissolvem. E permanece somente o estado não dual, a mente vazia, aberta, experiencia o vazio. Contemple o vazio. Dissolva-se no vazio. Nesse estado de abertura, nós vamos para o estudo do texto. Capítulo 36, Cognoscência. Grande parte do budismo sútrico ensina que a pessoa comum não pode conhecer a vacuidade por meio da percepção direta, mas deve se basear na cognição inferencial. Na maioria das tradições sútricas, há discussões sobre como empregar a cognição inferencial e a razão para reconhecer a vacuidade. Mas pouco se fala sobre o reconhecimento da natureza da mente por meio dos sentidos. No Sutra, somente o yogi que alcançou o terceiro caminho, o caminho da visão, tem a percepção iógica direta da vacuidade, momento em que o yogi não é mais considerado um ser comum. Agora, no Dzogchen,
Os ensinamentos do Dzogchen nos dizem que não apenas a natureza da mente pode ser apreendida diretamente na experiência sensorial, mas que é mais fácil e mais válido usar os sentidos nessa tarefa do que o intelecto. Os sentidos são os portões de acesso da percepção direta que, antes de ser interpretada pela mente conceitual, está muito próxima da consciência pura. A mente conceitual não experiencia o mundo diretamente. Em vez disso, ela cria modelos e os projeta na experiência, confundindo-os com a realidade. Esse é o ponto. Como nossa mente ela é conceitual, nós lemos o mundo a partir dos nossos conceitos e buscamos no mundo adequação aos nossos conceitos ou diferenciação de nossos conceitos. Que é o conceito em si que nós criamos para o mundo é a nossa ignorância, criando a nossa identidade, e a partir daquilo que se adapta à minha identidade, eu gero apego. Aquilo que não se adapta e é contra a minha identidade, eu gero aversão. É a perspectiva do surgimento do samsara. Apego, aversão, a partir de uma identidade. A mente conceitual não experiencia o mundo diretamente. Por quê? Porque quando ela se direciona para qualquer coisa no mundo, ela já está na perspectiva da dualidade, na perspectiva dessa identidade que vê. Em vez disso, ela cria modelos e os projeta na experiência. Essa criação de modelo, nós vamos lá na conversa com o Marcos. Ele fala, eu tenho uma dificuldade de entender nirvana. Quer dizer, qual que é o risco aqui, Marcos? Nirvana virou um conceito. E aí, o nirvana do Marcos, porque é isso, né? Você já, é essa a perspectiva. Existem bilhões de universos, porque cada mente conceitual cria 1 bilhão de universos. Ou melhor, cada mente conceitual é um universo inteiro. Denis é um universo inteiro. O Adalto é um universo inteiro. Marcos é um universo inteiro. Porque ali naquele universo existe conceito para todas as coisas. E a partir desses conceitos para todas as coisas é que a gente lida com o mundo externo. Então, nós sempre estamos na perspectiva da identidade, desse conceito para todas as coisas, querendo que o universo que está fora de nós se adapte a isso, ou negando esse universo fora de nós, ou aceitando-o, mas nesse embate constante. Então, o Rinpoche vai dizer: olha, a escola sútrica ela vai dizer, com a mente ordinária, não dá para conhecer o estado búdico. Por quê? Porque ela é conceitual, então ela vai querer um conceito, ela vai querer definir, ela vai querer dizer, ela vai querer é, assentar isso tudo em alguma coisa. Mas ele diz, olha, no Dzogchen há um atalho. No Dzogchen há um atalho, que são os sentidos. E é interessante como nossa mente conceitual ela não consegue abarcar tudo aquilo que os sentidos nos dão. Todas as sensações que nós temos, a nossa mente conceitual ela não consegue abarcar. Por exemplo, vermos uma mesa quando a luz entra o olho, é processada no cérebro e a experiência surge na mente como uma imagem. Achamos que estamos vendo uma mesa que existe fora de nós, mas o que estamos experienciando é uma imagem mental da mesa.
Eu gosto muito, eu tenho um amigo que é daltônico, o Serginho, né? E a gente trabalhou muito tempo juntos. E aí, quando a gente ia almoçar junto, ele ficava o tempo todo ali no buffet me cutucando e perguntando: o que que é isso? Eu falo: alface. Mas é marrom. Mas é porque você vê verde e marrom. O que que é isso? O que que é esse negócio vermelho? Não é vermelho. Isso aqui sei lá. Por quê? Porque ele está projetando no mundo aquilo, quer dizer, aquilo que ele não está vendo que está ali, ele está vendo aquilo que a mente dele está projetando ali. Então, quando a gente tem uma experiência distinta da nossa, é que se torna perceptível isso que nós estamos criando o tempo todo. Mesa, cadeira, a cor da comida. Por quê? Porque é como a nossa mente constrói, como a nossa mente projeta. Achamos que estamos vendo uma mesa que existe fora de nós, mas o que estamos experienciando é uma imagem mental de uma mesa. Quando os olhos são fechados, a mesa não pode mais ser percebida diretamente. E esse conjunto de fenômenos não faz mais parte da experiência do presente sensorial imediato. E eu gosto disso no Yogas dos Sonhos e do Sono, claro. Né? Porque essa noite eu tive um sonho muito bacana, foi um sonho com muitos jacarés, né? Então, eu estava deitado na minha cama, dormindo, mas de repente eu estava atravessando um rio com uma criança andando por cima de jacarés, e ela montada num jacaré como se fosse um brinquedo, como se fosse um tico-tico, né? Mas veja, eu não estava nesse lugar. A minha mente estava projetando tudo isso. Objetivamente, eu estava deitado na minha cama. Né? Na Terra Pura de Amitabha nem jacaré existe, né? Mais ou menos isso, como a gente estava vendo antes. Mas eu estava ali produzindo isso tudo, construindo isso tudo. O simples fato de fechar os olhos, eu já não tenho mais a mesa diante de mim, eu já não tenho mais todos esses fenômenos, né? Ela não precisa ficar centrada no presente físico, mas pode interagir com as suas fabricações, como acontece todas as noites nos sonhos e todos os dias nas histórias que contamos a nós mesmos e as nossas lembranças. E a nossa mente pode criar a mesa, interagir com ela, gerar uma série de coisas. Até mesmo nos momentos de percepção mais direta, nós normalmente nos identificamos como um sujeito que percebe a experiência contida, a experiência continua sendo dualística. Mas, no primeiro momento exato de contato entre a consciência e o objeto dos sentidos, a natureza nua da mente está presente. Por exemplo, quando somos bruscamente surpreendidos a um momento em que todos os nossos sentidos estão abertos. Não nos identificamos com a pessoa que experiencia, nem com a experiência. Nenhuma história está sendo contada na mente. Quando nós levamos um susto, por exemplo, nós levamos um tempo até que a gente junte todas as, as a imagem, o som, entenda o que está acontecendo. Por um instante, a consciência pura ali aparece, quando nós somos surpreendidos. Normalmente, esse momento é uma espécie de inconsciência, porque a nossa mente em movimento com a qual nós nos identificamos foi apenas por aquele momento submetida a um choque de quietude. Muitas vezes as pessoas dizem deu um branco. É aquele estalo.
aquele instante em que a consciência pura se manifestou. Nesse momento não existe nem a pessoa que percebe, nem aquilo que é percebido. Apenas a experiência pura. Nenhum pensamento, nenhum processo mental, nenhuma reação por parte do sujeito ao estímulo do objeto. Simplesmente abertura. Não há um eu que se relaciona com as coisas. Não há um eu que faz, não há um eu que recebe. Na perspectiva da mente-céu, a mente como espaço, a mente como abertura, ela é tão ampla, tão aberta, que tudo nela cabe. Há apenas consciência aberta. Essa é a natureza fundamental da mente, a consciência aberta. Reconhecer e repousar nela é Rigpa. Então, o que é esse estado não dual? O que é esse estado de abertura? O que é esse estado da mente incondicional, da mente nua, aberta? É Rigpa, esse estado desperto. Treinar a experiência extremamente importante. Seja no chinê com a concentração, na perspectiva da mente-céu e uma série de outras, como caminho de acesso direto à natureza pura da mente, na perspectiva da contemplação. E depois, a integração. Então, isso é Rigpa. Esse exato momento em que não há um eu que reconhece algo, um eu que projeta algo, um eu que nega algo, um eu que aceita algo. Há só um estado desperto. Capítulo 37, reconhecer a claridade e a vacuidade. Reconhecer Rigpa não é ter algum tipo de experiência de pico, e esse é um ponto. Se a gente busca Rigpa como um conceito, perdemos Rigpa. Se a gente tentar dizer Rigpa isso ou aquilo, perdemos Rigpa. Não é algo encontrado ao realizar uma ação ou ao se alterar. Não é um transe ou visões de luz. Isso é importante. Não é uma experiência de visões de luz. Não é um transe. Em Rigpa, nós estamos conscientes. Estamos ali de forma consciente. É o reconhecimento direto do que já temos, do que já somos. Quando há alguma experiência em relação a Rigpa, não conseguimos encontrá-la. Quando há alguma expectativa em relação a Rigpa, não conseguimos encontrá-la. Por quê? Expectativa é conceito. Estou procurando alguma coisa. Se eu estou procurando alguma coisa e não encontrei a coisa que eu procurava, então não é ela. E aí vem a frustração. Porque Rigpa não é algo. Há pouco que possamos dizer sobre o espaço. Portanto, normalmente descrevemos em termos do que está nele ou do que não está. Isso é semelhante à maneira como falamos sobre claridade vazia, a consciência. Embora ela seja a base de todos os fenômenos, nada pode ser afirmado sobre ela propriamente,
porque não tem qualidades, atributos ou referências. E aqui esse é o desafio, porque a gente fala de mente-céu, a gente fala de mente-espaço, a gente fala de vacuidade, mas descreva o espaço, que é o que o Rinpoche está dizendo. Como é que eu descrevo o espaço? Então, para nossa mente é extremamente difícil dizer o que é o espaço. A gente diz é algo aberto, em que tudo está. O planeta Terra está lá, lua, estrela, nuvem. Mas o que é o espaço propriamente? A gente vai pegar a física vai ficar o tempo todo tentando dizer o que é o espaço, que ele é tridimensional, polidimensional, não sei o que, quer dizer, todo um monte de construção teórica sobre o que seria o universo, mas o espaço, a abertura, nós temos dificuldade de dizer o que é. Nós conseguimos acessar pelas vias negativas. Nós sabemos que o espaço não é garrafa, que o espaço não é Denis, que o espaço não é. Mas o espaço contém tudo isso. Embora ela seja a base de todos os fenômenos, nada pode ser afirmado sobre ela propriamente, porque não tem qualidades, atributos ou referência. Não se pode lidar com Rigpa. Não é algo que nós possamos pegar e lidar com ela e dizer é isso ou é aquilo, levar para passear. Ela é encontrada quando a mente está relaxada e quando nenhum esforço é feito. Quando os pensamentos são deixados de lado. Quando a mente em movimento é deixada de lado. Quando o eu é deixado de lado. Ali está Rigpa. Se não reconhecemos Rigpa onde estamos nesse momento, não conseguiremos encontrá-la até pararmos de procurá-la. Ela está aqui, mais próxima de nós do que pensamos. Ela é a base da experiência. Ela é o estado desperto. Ela está aqui, em nós. É só relaxar. Não buscar um conceito. Não dizer o que é o que não é. Só relaxar. É sem esforço. Nenhum esforço. Então, quando nos referimos à experiência da clara-luz, o que estamos querendo dizer? Não se trata de uma experiência que criamos por meio da prática. Esse é um ponto importante. A prática é o reconhecimento da consciência sem limites e sem centro, na qual toda a experiência surge e na qual se dissolve. Quando a mente em movimento se dissolve na consciência pura, percebemos que já somos. Essa é Rigpa filha, reconhecendo Rigpa mãe, a consciência reconhecendo a si mesma. Essa imagem do filho que encontra a mãe, claridade e vacuidade, é a consciência reconhecendo a própria consciência. Autoconsciência. Discriminação. Como praticantes, nós nos perguntamos se estamos conscientes de Rigpa diretamente no momento presente ou se estamos distraídos dela pela mente em movimento. Ninguém mais pode nos dar a resposta.
O Tantra Mãe se refere à natureza da mente como mente primordial. Ela é comparada ao oceano, enquanto a mente comum é como uma sequência de ondas temporariamente identificável, como esta ou aquela onda, embora nunca seja outra coisa senão oceano. Por quê? Porque tudo é expressão da base, tudo é manifestação da base. A mente em movimento também é comparada a bolhas no oceano da mente primordial, formando-se e dissolvendo-se, de acordo com a força dos ventos kármicos, enquanto a natureza do oceano não muda. Embora a Rigpa não possa ser capturada, não possa ser capturada em palavras, perdão, os ensinamentos sugerem que o praticante compare sua experiência de Rigpa com essas qualidades. Rigpa é como o céu da manhã, vívida, imaculada, expansiva, clara, fresca, quieta, vazia. Rigpa é como o espaço, vazia, imóvel, sem máculas, ilimitada, e não é afetada pelo que surge dentro dela. Rigpa é esse estado de abertura, esse estado não dual, porém desperto, porém acordado. Isso é Rigpa. Alguma pergunta, gente? Hoje mais curtinho, a gente acabou avançando na discussão do Dzogchen. Nós caminhamos para o fim e semana que vem nós concluímos o estudo dos yogas do sonho e do sono. Já algumas semanas aí dedicados ao yogas do sono, né? E por se dedicar aos yogas do sono, uma perspectiva mais Dzogchen, né? E menos tântrica, como é no yogas dos sonhos. Esse ano o Rinpoche ele não conseguirá vir ao Brasil, né? Então, no início do ano que vem, ele não estará conosco. E todo ano, aí na virada de ano, ele oferece um retiro para nós, né? E nos últimos 2 anos ele veio para cá. E esse ano, aqui em novembro, daqui a aproximadamente um mês, o Rinpoche vai oferecer um retiro online para a Sangha da América Latina, Brasil e os demais países que compõem a América Latina. E aí a gente já começa a divulgar, não lembro exatamente os dias, não sei se a Andrea está por aqui, Andrea, É dia 15 e 16 de novembro. pega o feriado, né, do 15 e 16 de E novembro, e o Rinpoche vai oferecer então esse retiro para nós de forma online, no feriado ali é sábado e domingo, 15 e 16, e a princípio, né, é um ensinamento sobre o yoga do sono, né? Ele ainda não definiu se vai ser esse o retiro, não é, Andréia? Se quiser falar um pouquinho, mas a é, princípio é ele, sobre yoga do sono. ele tinha comentado que queria dar esse tema para apoiar a leitura do livro, para apoiar a nossa prática, mas ele falou isso há um tempo atrás, então agora eu estou confirmando, né, para ver se é isso mesmo. Vocês sabem que às vezes os mestres mudam de ideia, então melhor aguardar a confirmação dele, mas a princípio é esse o tema.
Mas nós ainda nos encontramos semana que vem e depois nós voltamos a falar sobre esse retiro. Talvez até lá a gente já tenha a definição dele de qual é o tema, né? Perfeito? Vamos fazer a dedicação. Toda a virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos, havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Preste longa vida de Tenzin Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das três joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última, e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. Obrigado, boa noite e até segunda-feira. Obrigada, Denis. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada, Denis. Boa noite. Boa noite.